Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Vocês estão comigo? Vamos repetir, apenas os maridos, juntos. Quem é casado aqui? Os maridos, levanta a mão. Vamos lá? Fazer um coro, vamos repetir todos juntos? Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, obrigado por esta igreja. Essa igreja que é plano do Senhor. Essa igreja que foi plantada pelo Senhor através da instrumentalidade do pastor Ricardo, da irmã Helena, da sua família. E aqui estamos, Senhor, ao longo de mais de 26 anos, desfrutando do privilégio da comunhão, do aprendizado. E, Senhor, muitas vezes nós somos tentados a ouvir sobre questões que nós já conhecemos com um sentimento de orgulho, de soberba, como se isso não fosse relevante para nós. E quando nós agimos assim, nós perdemos a oportunidade que o Senhor tem nos dado ao longo de todos esses anos, de crescermos a cada dia a imagem de Jesus. Senhor, a despeito do nosso tempo de casados e do nosso conhecimento bíblico, do nosso tempo de igreja, ajuda-nos a entender que nós carecemos da Tua graça. Nós somos pecadores e ainda necessitamos ouvir a Sua palavra e colocá-la em prática a cada dia mais e mais. Por isso eu rogo a Ti, pela Tua misericórdia, pela ação do Teu Santo Espírito em nós, de tal maneira que possamos ser edificados mais uma vez por meio da Sagrada Escritura. Abençoe cada marido aqui presente, cada um daqueles que nos ouve. Abençoe cada casamento, cada família desta igreja. Que a bondade, que a graça, que as bênçãos do Senhor se multipliquem sobre nós e que possamos nos amar mais, perdoar uns aos outros, respeitar uns aos outros, que os frutos do Evangelho sejam cada vez mais percebidos em nossas famílias. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Bom, hoje nós falaremos sobre homens não magoados. Vou repetir. Não tem slide, tá? São alguns poucos pontos. Eu preciso que você fique ligado comigo e esteja atento ao tema e também aos pontos aqui da nossa aula. Qual que é o tema de hoje? Me ajuda aí. Homens não magoados. Homens não amargurados. O que será que é isso? Homens não magoados, será que eles ficam lá igual aquele gatinho do Shrek, né? Um zoinho murro, sabe aquele zoinho do gatinho do Shrek? Ai, estou magoado. O que significa isso? O que significa estar magoado ou amargurado? Obviamente que isso não se aplica apenas aos homens. Por quê? Porque a amargura é consequência da falta de perdão. Então, independente de você ser um marido, ou ser esposo, ou ser um pai, ou ser um filho, ou avô, ou avó, independente disso, você precisa lidar com a amargura. Por quê? Porque muitas vezes nós nos sentimos injustiçados, muitas vezes nós somos de fato injustiçados, e aí nós somos orientados pela Sagrada Escritura a buscar a reconciliação, a perdoar. Mas muitas vezes nós resistimos ao perdão. E quando nós resistimos ao perdão e escolhemos não perdoar, quando nós escolhemos não buscar a reconciliação, sabe o que acontece? Acontece algo no nosso coração. E a Bíblia chama isso de amargura. Ou seja, quando nós falamos sobre homens não magoados, homens não amargurados, basicamente nós estamos falando sobre a necessidade do perdão, ou a falta dele. Bom, existem algumas situações que nos mostram algo em comum. Por exemplo, um marido se recusa a falar com a sua esposa por pelo menos uns 2-3 dias depois de uma discussão. Quem aqui nunca teve uma DR? Levanta a mão. Sabe quando você tem aquela DR? DR é discutir a relação, né? Quem nunca, irmãos? Aí você tem aquela DRzinha, tá, né? E aí o marido fica bicudo. Já viu isso? Aí ele se recusa a falar com a esposa por pelo menos uns 2 dias. Essa é uma situação. Uma outra situação, um senhor de idade, anos se passaram,
e ele não consegue perdoar a esposa por uma traição cometida contra ele anos atrás. Isso ainda está engasgado e ele não consegue perdoar. E uma outra situação, o marido, normalmente mais passivo, mais quietinho, sabe, daquele que vai aceitando tudo, vai absorvendo tudo, mas aí de repente explode numa reação lá de raiva, e ele humilha a esposa publicamente. Uma outra situação, já viu algo parecido? Ou então uma pessoa que é divorciada, um marido que é divorciado, mas aí em toda a oportunidade que ele tem de passar um tempo com as crianças, o que ele faz? Ele fica contaminando as crianças, contando histórias da ex-esposa, falando mal da ex-esposa para os próprios filhos. Isso acontece. Ou então, uma outra situação, um homem de negócios, alguém que está sempre muito ocupado, né, tem pouco tempo, e pelo fato de estar distante da esposa, muitas vezes, ou sem ter tempo para a esposa, ele encontra mais satisfação na pornografia do que com a própria esposa. Por quê? Porque muitas vezes a esposa se mostra relutante em relação à sua intimidade conjugal. E aí ele pensa o seguinte: se a minha esposa não demonstra interesse sexual por mim, então eu tenho direito de procurar pornografia. Ou então, às vezes, um caso extraconjugal. Então são alguns poucos exemplos aqui, mas a questão é: qual é o problema que todos esses casos têm em comum? Numa palavra nós poderíamos resumir: amargura. A amargura são como ervas daninhas que vão crescendo cada vez mais, de rixas, de contendas, de ressentimento do passado, de situações que não foram tratadas, e essas coisas acabam estrangulando a vida, a intimidade do casamento. Sabe aquela coisa de não tratar uma situação que deveria ser tratada, e você passa por cima disso? Isso vai criando raiz de amargura no coração, e essas coisas vão matando aos poucos o casamento, a amizade, a relação. Meus irmãos, a amargura, quando ela passa a habitar no relacionamento, é como se fosse uma terceira pessoa ali naquela relação. Perigoso demais. Se você escolhe não perdoar o seu próprio cônjuge, você leva isso para a cama, e é como se fosse uma barreira entre vocês, é como se tivesse uma terceira pessoa ali naquela relação. A amargura, ela vai matando o desejo um pelo outro. A amargura vai matando a amizade. A amargura é destruidora da alegria, do deleite entre o casal. E meus irmãos, qualquer pessoa que já trabalhou com conflitos conjugais pode afirmar isso sem medo de errar. Talvez um dos grandes problemas, ou o maior problema, mais comum entre casal, e a maior causa de divórcios, de separação, é a amargura, de conflitos e situações mal resolvidas, que não foram tratadas. A falta de perdão no casamento leva à destruição, e no final das contas todos saem perdendo. Às vezes você escolhe não perdoar, achando que você vai fazer mal para outra pessoa. É aquele famoso ditado: você toma um copo, que nem a vingança, né? Você toma um copo de veneno esperando que a outra pessoa morra. Não faz sentido. A amargura é assim. É como se você estivesse tomando um copo de veneno, esperando que a outra pessoa morra. Por quê? Porque ele não merece o meu perdão, porque ela não merece o meu perdão, mas no final quem está morrendo é você, o seu relacionamento, a sua vida conjugal. Então preste atenção nisso. Normalmente nós somos menos maduros do que nós julgamos ser. E se não for assim, provavelmente você é um imaturo sem saber. Maturidade não tem a ver apenas com o tempo de casados.
Maturidade não tem a ver apenas com tempo de igreja. Maturidade não tem a ver apenas com conhecimento teológico. Se você bate no peito e diz, eu sou maduro o suficiente, o meu casamento já é maduro, olha só, o meu casamento é o mais maduro dessa igreja. Pronto, tem alguma coisa de muito errado. Eu costumo dizer que a maturidade é parecida com a humildade. É aquilo que quando você acha que tem, você já perdeu. Então, meus irmãos, isso é sério. Eu gostaria que você encarasse essas aulas aqui, aos domingos pela manhã, com a devida seriedade. Nós estamos tratando de uma teologia pastoral, de uma teologia prática. Nós estamos falando sobre uma realidade que talvez seja a realidade mais prática da vida cristã, o casamento, a família. E nós precisamos levar em consideração essas coisas e tomar uma decisão de colocar essas coisas em prática. Se você tem ouvido aqui que a amargura vai destruir o seu casamento, o seu relacionamento, você ainda vai continuar cultivando raiz de amargura no seu coração? Se você sabe que vocês precisam conversar, existem coisas mal resolvidas, faça isso. Busque a reconciliação e que isso seja um hábito na vida de vocês, nas nossas vidas. Maturidade matrimonial, ela passa pela disposição do coração de obedecer à vontade de Deus para o nosso relacionamento. Se não há essa disposição para a obediência, nós não crescemos como casais, como família. Por quê? Porque é como a humildade. Quando você acha que tem, você já perdeu. Ou seja, se você está ouvindo essa aula de hoje e pensando assim, isso aí não serve para mim, isso aí é coisa, sabe, para os mais novinhos, aqueles que acabaram de casar, né? Tem pouco tempo de casar, eu não, eu já sou maduro o suficiente. Talvez isso demonstre a indisposição do seu coração para o crescimento, para a mortificação da sua natureza pecaminosa. Sabe por quê, irmãos? Porque não existe família perfeita. Eu vou repetir. Não existe família perfeita. É óbvio que existem casais mais maduros, mas não existe família perfeita. Nós somos pessoas imperfeitas, pecadoras, morando debaixo do mesmo teto, irmãos. Então não queira esconder os seus pés de barro, varrer a sujeira para debaixo do tapete e sustentar uma imagem de perfeição que na verdade é um verniz para esconder as suas fraquezas. Você não precisa provar para ninguém que você é melhor, não. Pense em cultivar o seu casamento, tenha humildade para reconhecer aquilo que precisa ser tratado. À luz dessa realidade aqui, nós chegamos à conclusão de que sempre haverá conflitos na nossa família. Sempre haverá conflitos em nosso casamento. Agora, a questão é como nós lidamos com esse conflito. Se nós entendemos que já somos maduros o suficiente, vai ser difícil lidar quando eles vierem. Agora, se nós entendemos que apesar do nosso tempo juntos, do nosso conhecimento teológico, ainda assim nós estamos sujeitos à imaturidade, nós teremos humildade suficiente para lidar com os nossos conflitos. E esse texto é riquíssimo, irmãos. Na aula anterior, nós já vimos que o marido ele tem um papel muito importante. E qual é o papel do marido? De liderar a sua família. Deus deu essa responsabilidade, é uma liderança representativa, e o modelo de liderança do marido é o modelo sacrificial do próprio Senhor Jesus. Ou seja, a liderança do marido é governada pelo amor. Foi o que nós aprendemos na aula passada. O amor, ele segue o modelo, ele segue o padrão de Jesus como o modelo por excelência de liderança do marido. Então o marido é o líder? Sim, mas não para liderar como ele quiser, não. A mesma escritura que estabelece a liderança do marido é a mesma escritura que estabelece o padrão, o modelo que ele deve adotar como padrão de liderança, que é o modelo de amor do Senhor Jesus Cristo. E aí aqui, esse texto aqui de Colossenses 3,19, ele acrescenta uma proibição.
Tem uma proibição aqui no texto. E à primeira vista parece um pouco estranho. Ele vai repetir o que nós já aprendemos na aula passada: marido, amai vossa esposa. E aí ele diz: e não a trateis com amargura. Tem uma proibição aí, ó. Não a trateis com amargura. Obviamente que o que se aplica aos maridos aqui, nesse caso, também se aplica às esposas, no sentido de que as esposas, elas também podem viver amarguradas. Não é que Paulo está dizendo que a amargura é exclusiva dos maridos. Não, ele não está dizendo isso. As esposas também podem viver amarguradas. E isso baseado em outros textos. Por exemplo, o próprio Senhor Jesus, ele vai falar que todo crente precisa perdoar. E se ele não perdoa, a consequência disso é a amargura, ou seja, para todo mundo. Mas, à luz desse texto, nós entendemos que parece que os homens têm um problema específico com isso, com as mágoas. Por quê? Porque Paulo está falando especificamente para quem aí? Para os homens. Se você lê aí o contexto imediato, você vai perceber que ele está falando sobre os deveres da família. Ele falou sobre os deveres da esposa e agora ele está falando especificamente sobre os deveres do marido. Então ele está falando algo especialmente para os maridos. E nós já vimos que o amor bíblico, ele exige uma ação sobrenatural do Espírito Santo, que é o que produz vida, a vida de Cristo no marido. Um pouco antes aqui, por exemplo, em Efésios 4, como nós vimos na aula passada, nós vemos que essa vida de Cristo inclui o perdão para todos os que nos ofendem. Paulo vai dizer, olha, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então isso é geral, tá? A necessidade de perdoar e a possibilidade de amargura é geral, não é apenas dos maridos. Mas me parece que existe algo específico aqui relacionado ao homem. É como se Paulo dissesse que para o homem isso é ainda mais difícil. Isso é ainda mais difícil. E quando nós olhamos para Colossenses 3,19, esse texto que nós lemos, nós juntamos esses dois conceitos como um resumo das responsabilidades do lar. E é interessante porque Paulo, ele não é muito exaustivo aqui em Colossenses, né? Em outros textos ele dá mais detalhes, ele fala mais detalhadamente, olha, tá, a esposa, tá. Agora aqui não, ele já vai, resume o dever da esposa e resume o dever do marido. É como se ele já fosse, olha, vamos direto ao ponto, aquilo que é central, através do qual as outras coisas fluem. E aí ele vai dizer o seguinte, que o marido ele lidera pelo amor, ao mesmo tempo que ele não trata a esposa com amargura. Esse trecho dedicado aí por Paulo é bastante objetivo. Então tem esse caráter, você percebeu esse caráter de síntese do texto? Ele é objetivo, olha, a esposa é isso aqui, marido é isso aqui, acabou. É como se Paulo ele optasse por falar apenas aquilo que é mais central. E ele resume o dever das esposas, dos maridos, dos pais e dos filhos. E ao falar especificamente sobre os maridos, nós temos aqui, numa única frase, num único período, duas orações que se complementam. E é interessante isso, né? Porque numa mesma frase, numa mesma oração, o pessoal do RCT aí, o que é isso aqui? São orações coordenadas, subordinadas, né? Tem uma aditiva aí no meio, né? O pessoal tá esperto. Mas olha só que interessante, você tem aqui uma oração. Oração não é oração em nome de Jesus, amém. É oração sintática, né? Você tem uma expressão aí, uma oração, que é positiva, o que fazer? Amai vossa esposa. E uma outra oração que é negativa, o que não fazer? Não a trateis com amargura. Com isso, Paulo ele está dizendo que esses dois deveres do marido, eles caminham juntos e eles se complementam. Os maridos devem amar as esposas e não tratá-las com amargura. Então, nesse caso, a ordem negativa, ela funciona como uma protetora da ordem positiva. Como que eu posso amar a minha esposa se ao mesmo tempo eu trato ela com amargura? Para que eu possa amar a minha esposa, eu não posso tratá-la com amargura. Essas duas coisas se complementam, ao ponto de que a ordem negativa, ela protege a ordem positiva.
não tem como liderar pelo amor ao mesmo tempo em que nós sustentamos um coração amargurado. É impossível. Nós já compreendemos, por exemplo, o significado de amar as nossas esposas como uma liderança amorosa na aula passada. Agora a grande questão é, como que nós devemos proteger essa ordem de amar as nossas esposas? O que significa não tratá-las com amargura? E uma boa maneira de compreendermos o que Paulo quer dizer aqui, desse dever de não tratar as esposas com amargura, é compreender o significado disso nesse texto. O que quer dizer não tratá-las de maneira amargurada? E aí, ao fazermos isso, nós somos capazes de diagnosticar as causas dessa amargura. Se nós entendemos o que Paulo quer dizer com isso, a gente vai poder olhar para a nossa vida e pensar quais são as causas da nossa amargura. E uma vez identificado o diagnóstico, a gente pode receitar um remédio, não é, doutora? Então nós vamos descobrir aqui duas etapas nesse processo de cura das mágoas, num relacionamento entre marido e esposa. Isso é uma aula bem prática, irmãos. A gente entender, olha, por que nós ficamos amargurados e como que a gente lida com isso. Então primeiro, vamos diagnosticar as causas desse sintoma, dessa doença, e depois a gente trabalha com a cura. Meus irmãos, mais uma vez, essa aula, ela traz uma mensagem de alerta para todos nós. Por quê? Porque as mágoas, elas são como um câncer que corrói qualquer relacionamento. O câncer das mágoas destrói o casamento de dentro para fora. Mas a boa notícia é de que existe um remédio receitado pelo médico dos médicos. Um remédio que é capaz de restaurar qualquer relacionamento, e eu creio nisso, irmãos. Eu creio que a graça do Senhor Jesus tem poder para transformar relacionamentos quebrados, para restaurar ao ponto de trazer vida, alegria, restaurar a amizade, restaurar a intimidade. A graça de Deus tem poder para isso. Existe esperança no Evangelho de Jesus para restaurar o relacionamento conjugal. Talvez você tenha sustentado mágoas em seu coração. Às vezes ninguém sabe. Mágoas da falta de perdão, de conflitos mal resolvidos. E talvez você tenha guardado isso e você resiste em perdoar o seu cônjuge. E isso tem minado a amizade entre vocês. Vocês já não brincam mais, já não se divertem mais juntos, já não riem mais juntos, já não conversam mais, não passam tempo juntos, não desejam estar presente junto com o outro. E essas mágoas têm minado a intimidade de vocês. Meus irmãos, uma das maiores dádivas do casamento é o deleite mútuo, é o desfrute da intimidade conjugal. Mas as mágoas têm sido como essa terceira pessoa entre vocês, uma barreira que tem impedido vocês de se alegrarem. Então vamos parar de perder tempo, irmãos. A vida é muito breve. Nós sabemos que Deus nos deu as nossas esposas, os nossos maridos, como um presente. E foi Deus quem criou o casamento para desfrutarmos uns dos outros e aproveitar a nossa mocidade, a nossa saúde, o tempo que nós temos juntos. Você já parou para pensar que nós não sabemos até quando Deus nos permitirá viver ao lado do nosso cônjuge? Até quando? Quanto tempo de vida nós temos ainda juntos? Talvez seja 50 anos, mas talvez seja 5 dias. Nós não sabemos. E aí nós perdemos tempo cultivando mágoas em nosso coração, de conflitos não resolvidos. Aproveite a mulher da sua mocidade, aproveite o marido que Deus te deu, desfrute do seu casamento. Mas para isso precisa haver perdão, precisa haver reconciliação. Então vamos lá para as causas do coração magoado. Vocês estão comigo?
Misericórdia, gente, me ajuda aí. Quais são as causas de um coração magoado? Meus irmãos, certamente há atitudes por parte das esposas que muitas vezes acabam transmitindo esse vírus das mágoas. É óbvio que existe isso por parte dos maridos também, tá, minhas irmãs? Mas o texto, ele fala sobre as mágoas de maneira específica, o contexto conjugal como um dever do marido. Isso deixa claro que o seu marido é muito mais propenso a guardar mágoas, a cultivar raiz de amargura no coração do que você. E existem atitudes das esposas que muitas vezes contribuem para isso. E é óbvio que há atitudes dos maridos que permitem que essa doença cresça na sua vida. Ou seja, não é porque Paulo está aplicando isso especificamente para os maridos que Paulo está dizendo, as esposas malvadonas. Não é isso, né? O marido também tem muita responsabilidade. E aí o Dr. David Mack, naquele livro que vocês sabem, a gente está usando como base aqui das nossas aulas de EBD, ele sugere que nós precisamos trabalhar biblicamente em 2 ângulos, que é o que ele chamou de medicina preventiva e medicina corretiva, esses 2 ângulos. Então qual é o desafio? É pensar biblicamente, no sentido de que as mágoas são uma questão do coração e envolve uma necessidade de perdão. Vamos pensar biblicamente? De onde vem as mágoas, esse negócio de amargura e tudo isso? Primeiro, o que você tem que ter em mente? As mágoas são uma questão do coração e envolve uma questão de perdão, certo? É algo interno e que envolve o perdão como sendo um remédio para tratar essa doença. E é interessante que essa palavra aqui usada por Paulo em Colossenses, o pessoal do RCT aí, se for fazer um estudo de vocábulo, vocês vão perceber que ela aparece poucas vezes no Novo Testamento, só apenas 4 vezes. E ela traz um sentido aqui que significa sentir mágoas, guardar mágoas. Traz a ideia de um marido tratar a esposa asperamente. Por exemplo, quando nós olhamos para as Escrituras em outras ocorrências, a gente observa alguns textos, como em Apocalipse. O texto, essa mesma palavra mágoas, esse mesmo vocábulo, é usado para descrever aquele mal-estar estomacal causado por aquele livrinho do juízo que João comeu. Lembra desse texto? Aquele livrinho que é doce ao paladar, mas que depois causa uma revolta no seu estômago. Está lá em Apocalipse 10, de 9 a 10. Ele comeu o livrinho e na boca era doce como mel. Mas quando o comi, o meu estômago ficou amargo. É o mesmo vocábulo. Alguns dicionários, eles utilizam a definição para essa palavra dizendo o seguinte: tornar alguém amargurado ou ressentido. Então tem a ver com ressentimento. Causar amargura, tornar amargo, tratar com aspereza. Por exemplo, o Dicionário Internacional de Teologia diz que essa palavra descreve um estado de amargura ou ressentimento nas relações humanas, frequentemente associado a hostilidade e animosidade. Talvez seja por isso que Paulo, ele diz, olha, todo mundo pode ficar amargurado, mas com o marido parece que tem um negócio diferente. A chance dele transformar esse ressentimento, ou então em animosidade, é muito grande. Um outro texto, Apocalipse 8, de 10 a 11, a mesma palavra, ela é usada para se referir à terceira trombeta. Não sei se vocês lembram desse texto, mas a queda de uma grande estrela sobre a fonte das águas, tornando as águas em amargas, amargosa. Então essa ideia de estar amargurado é estar amargo, ressentido, algo que desperta em você a animosidade, desperta em você um sentimento de vingança. É como um círculo vicioso. A mulher faz alguma coisa ou deixa de fazer alguma coisa, e aí isso causa ressentimento no homem. Aquele negócio fica amargo no seu coração. E aí o homem muitas vezes
ignora o conselho bíblico de não deixar o sol se pôr contra a sua ira. E aí ele guarda esses sentimentos, ele guarda essas mágoas. E essas mágoas se transformam como um veneno dentro dele. Então pensa na amargura como um veneno para o coração. Até que chega a hora que esse veneno vem à tona. Né? E aí a amargura, como eu disse, é como você beber esse veneno esperando que a outra pessoa morra. Então obviamente que esse texto, ele apresenta sim um princípio que se aplica também às mulheres. Por quê? Porque a amargura, nós já vimos, é consequência da falta de perdão, de conflitos mal resolvidos. E nesse sentido, homens e mulheres da mesma forma estão sujeitos a guardar mágoas no coração. Mas Paulo apresenta esse dever aqui como um dever dos homens. Então parece que sim, é uma dificuldade geral dos relacionamentos, mas é algo muito particular dos homens. A tendência de guardar mágoas mais facilmente e tratar a esposa asperamente, sem consideração, sem sensibilidade e muitas vezes procurando uma forma de vingança. A amargura vai levar você à vingança. E como os homens normalmente expressam essa mágoa? Como os homens expressam esse ressentimento, esse desejo de vingança? Depende. Alguns, por exemplo, expressam isso por meio da animosidade. Eles guardam esse sentimento até que um dia eles estouram em atitudes de violência. Sabe aquele estouro que é gritaria e que briga e é imposição da força. E infelizmente alguns chegam até mesmo às vias de fato, a agressões físicas, porque é uma maneira de lidar com essas amarguras mal resolvidas em seu coração. Alguns não chegam a agir dessa maneira, com animosidade, mas esse ressentimento é traduzido em violência, mas uma violência mais velada, uma violência não declarada. Por exemplo, alguns privam a esposa de sair de casa. Quem manda nessa casa sou eu, você não vai na casa da sua mãe. Alguns estrangulam a esposa financeiramente, proibindo a esposa de comprar qualquer coisa, uma espécie de cárcere privado, dentro de casa. Outros não são violentos, mas expressam o seu ressentimento através da indiferença, do afastamento. Ele faz de conta que a esposa colocou uma roupa de invisibilidade, está dentro de casa, mas ele não enxerga mais a esposa. É aquele famoso gelo. Ele escolhe dar um gelo na esposa, ele age como se a esposa não existisse. Ele se afasta emocionalmente da esposa, ele deixa de servir sexualmente a esposa. Nesse ponto, as mágoas acabam sendo uma desculpa necessária para ele, ou seja, ele se apoia nisso para se satisfazer com a pornografia. Ele faz de conta que a esposa morreu, ele vai se satisfazer com a pornografia. Alguns utilizam as mágoas para buscar uma outra mulher, e ainda com a desculpa de que eles têm razão, porque a esposa causou a mágoa no coração deles. E alguns chegam à via de fato ao adultério. Infelizmente, irmãos, se nós não lidarmos com as mágoas, a consequência disso é a vingança. A amargura nos levará naturalmente à vingança. Alguns vão expressar isso por meio da animosidade, às vezes chega até a violência, às vias de fato, agredindo a esposa. Outros vão agir como se ela não existisse e se acham no direito de buscar satisfação fora do casamento. O Dr. David Mack, ele sugere algumas atitudes, tanto do homem quanto das esposas ao seu redor, que podem contribuir para que essas raízes de amargura cresçam. E é bom que a gente saiba disso. Então note, irmãos, que não são justificativas ou desculpas pelo pecado das mágoas, mas são atitudes que ajudam a criar um ambiente onde a amargura cresce,
Então David Merkel não está dizendo, olha, isso aqui é uma desculpa, porque realmente, olha, o marido tem razão de ficar magoado. Não, não é isso. Ele está dizendo que essas atitudes contribuem para isso. Então, normalmente, por que os homens ficam amargurados? Por que os homens ficam amargurados? O Dr. David Merkel vai sugerir algumas coisas. Primeiro, mulheres não submissas. Mulheres que não respeitam, não seguem a liderança do seu marido. Isso tem sido uma causa de amargura no coração deles. Enquanto você luta para usurpar a liderança do seu marido, você está sendo uma ferramenta para que a amargura cresça no coração dele. Talvez a maior causa de mágoas no casamento seja justamente quando os cônjuges não desempenham seus respectivos papéis, não aceitam a sua função que Deus deu. E aí, a consequência lógica disso é confusão. Quando nós olhamos para o contexto aqui de Colossenses 3,19, que é o texto que nós estamos tratando, nós vemos justamente esse quadro. A mulher foi feita por Deus para dar suporte ao marido, para servir ao marido, ajudando o marido a sua comissão de cuidar do jardim. Mas o que ela faz? Leva ele para o abismo, desde a queda. Desde a queda. Ela tomou do fruto, comeu e deu ao seu marido. E ele, por sua vez, respondeu como? Com mágoas, com ressentimento, com amargura. Qual foi a resposta do homem diante das mágoas? A mulher que tu me deste. Ao invés de perdoá-la, o que ele faz? Ele acusa a mulher. E a gente já sabe, entregando ela para a morte. Então, além disso, o texto de Gênesis 3,16, a gente conhece muito, ele traz a ideia de que esse tipo de contenda, de competição, de falta de complementaridade, isso é uma característica das mágoas. Ela, muitas vezes, tenta superar o próprio marido, e ele responde virando as costas para ela, tratando ela com amargura. Ou seja, o que está aqui em Colossenses 3,19 é o que a gente já vê na queda, desde o jardim. Se as esposas não se submetem à liderança do seu marido, isso é uma ferramenta maldita para que as mágoas cresçam em seu coração. Mulheres não submissas, isso é perigoso. Mais uma, homens egoístas, homens que se ressentem da responsabilidade de amar sacrificialmente, exclusivamente a esposa. Para alguns homens, essa liberdade restrita e a responsabilidade de cuidar de vidas da esposa, dos filhos, às vezes dos pais idosos, isso é interpretado como sinônimo de perder a vida. Tem até aqueles slogans malditos, sabe? Tem uns retardados mentais que ainda usam essas camisetas no próprio casamento, já viu isso? Aquele desenho de que, estou casando, agora tem uma bola amarrada no pé com uma corrente, já viu isso? Já viu isso? Esses slogans, estou casando, estou me prendendo. Aí faz aquela festa tosca de despedida de casamento, como se fosse, olha, o nosso amigo agora ele vai ser encarcerado. Alguns homens entendem o casamento como uma prisão e se ressentem da sua responsabilidade. Por exemplo, essa foi a resposta dos discípulos diante do ensino de Jesus sobre o casamento, lá em Mateus 19, lembra desse texto? Jesus ele defende o casamento vitalício, como de fato ele é, e aí os próprios discípulos, eles achavam, então, eu acho melhor nem casar, né? Qual foi a resposta dos discípulos? Se é assim, né, se eu vou correr o risco de casar para ficar casado para sempre e nunca mais poder me livrar dessa situação, então é melhor nem casar. Os discípulos responderam isso, está lá em Mateus 19. Então, da mesma forma, muitos maridos se ressentem de ter a responsabilidade de abrir mão da sua liberdade autônoma para se dedicar a uma liderança sacrificial. E aí muitos vivem magoados, ressentidos. Aí você vai ver, mas qual é a causa da sua mágoa?
eu tenho que cuidar da minha esposa, eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu não posso mais viver a minha vida de solteiro. Mas eu quero ter os benefícios do casamento. Isso aí eu quero. Eles querem ter os benefícios do casamento, mas se ressentem da responsabilidade do casamento. Porque no fundo eles são egoístas. No fundo eles querem apenas satisfazer os seus desejos, mas se ressentem da sua responsabilidade. Então, uma das causas dessa amargura nos homens é esse egoísmo. De viver como casado como se fosse solteiro, né? E se ressente disso. Uma outra causa, vocês estão comigo? Me ajuda então, porque vocês sabem, tem um problema grave de memória. Quais são as causas que nós já vimos? Tirando os universitários. Uma delas, insubmissão ao marido, esposas insubmissas. A outra, o homem egoísta, o egoísmo dos homens. Terceira agora, cônjuges omissos. Cônjuges omissos. Quase todos chegam ao casamento, e isso é quase que natural, né? Nós chegamos ao casamento com expectativas e desejos que nós imaginamos que o cônjuge vai suprir. Aí eu vou me casar e eu estou cheio de expectativa. E o meu marido ou a minha esposa vai suprir os meus desejos. E por vezes são necessidades reais, mas muitas vezes são necessidades utópicas, imaginárias. E aí você cria um estereótipo, uma utopia, e imagina que o seu cônjuge deve suprir o seu sonho, a sua imaginação. Mas fato é que o nosso cônjuge nunca será capaz de satisfazer tudo como nós gostaríamos. Se você tem perseguido isso, você tem perseguido um sonho. É impossível. Às vezes esse fato também gera mágoas e ressentimentos, porque muitos estão decepcionados nos seus casamentos simplesmente porque não vivem aquilo que idealizaram. Não é que tem algum problema real, mas é que o seu sonho utópico não está se realizando. Aí fica ressentido. O grande problema é que aquilo que idealizaram normalmente é um sonho utópico, é uma utopia, e não condiz nem mesmo com o plano de Deus para o casamento. Então, primeira coisa, nós precisamos compreender o projeto de Deus, o plano de Deus para o casamento, e viver e lutar e cultivar o nosso relacionamento para viver esse projeto de Deus, e não um sonho utópico que nós idealizamos na nossa mente. E é por isso que, assim como existe pessoas pulando de igreja em igreja, até encontrar a igreja perfeita, ideal aqui nessa terra, já viu isso? Tem gente que vive pulando de igreja em igreja. Essa igreja só tem gente hipócrita. Ele é o único que não é hipócrita. Aí ele vai para outra igreja. Essa igreja, o som está um pouquinho acima do que eu gostaria. Aí vai para uma outra igreja. Aí chega, já viu isso? A igreja militante é composta de pecadores, justificados, mas ainda pecadores. Mas ele vive o quê? Um sonho ideal da igreja triunfante aqui na terra. Não existe, irmãos. Isso aí é Jerusalém celestial. Só que da mesma forma, muitos ficam pulando de casamento em casamento em busca do marido perfeito, em busca da esposa perfeita. Danilo, mas eu nunca pulei de casamento em casamento. Tá, mas você percebe que o princípio é o mesmo? Por que muitos ficam pulando de casamento em casamento? Porque estão perseguindo um sonho, uma utopia. E talvez você tenha perseguido essa utopia dentro do seu casamento. Alguns não chegam a trocar de casamento, mas ficam ressentidos, imaginando que tudo seria melhor se não tivesse casado, ou se tivesse casado com uma outra pessoa. Você tem pensado assim? Diante de Deus, tudo seria melhor se eu não tivesse casado. O grande problema é que eu casei errado. À luz desse texto bíblico, nós observamos aqui que existem necessidades que devem ser supridas, mas essa necessidade não deve ser um sonho utópico.
à luz do texto bíblico e da experiência comum, nós podemos então sugerir o que muitos homens consideram como necessidades, reagindo com mágoas quando não recebem. O que eu estou querendo dizer com isso? Existem de fato necessidades do casamento, mas o problema é quando essas necessidades se confundem com os nossos ideais utópicos. E aí a gente acaba cobrando da esposa algo além do que de fato é uma responsabilidade dela. Está entendendo? Existe sim responsabilidade. E a esposa pode estar errando também em não suprir essa necessidade. Mas ao mesmo tempo, por parte dos homens, existe também um ideal utópico, inalcançável. E também não vai se ressentir por isso. Entende? Então, essas coisas precisam ser equilibradas. Uma dessas necessidades, intimidade conjugal, é uma necessidade, 1 Coríntios 7. Só que muitas vezes os homens, eles ultrapassam essa necessidade seguindo uma utopia idealizada. Por quê? Porque tem que ser na frequência que quer, do jeito que quer, onde quer. E às vezes a esposa está lá, cheio de coisa, arrumando a casa e tal, não tem nem clima. É óbvio, irmãos, eu não estou dizendo que a esposa não deve se esforçar para suprir o marido, e isso também é um problema. A prática sexual precisa ser frequente entre o casal. 1 Coríntios 7, é bíblico isso. De fato, algumas pessoas não entendem bem isso, e algumas esposas podem tratar a sexualidade quase como um turismo, infelizmente, no sentido de que precisa marcar as férias para poder se relacionar com o marido, sabe? É um turismo da intimidade, né? Tem gente descalça. Precisa ser sempre num lugar especial, com uma roupa nova, uma data comemorativa, um jantar maravilhoso, a luz de velas, e é claro que isso é importante, mas é perigoso você achar que pode ser de vez em quando, entende isso? E boa parte das vezes, os maridos não estão errados em apontar para a falta de desejo da esposa, de procura, de interesse, da intencionalidade da esposa, como um problema, que de fato é um problema em muitos casamentos. E a gente já falou sobre sexualidade aqui em várias outras ocasiões, mas muitas vezes esse pensamento de que sexo é coisa para o homem, isso é um pensamento mundano, isso não é bíblico. E aí a esposa acha que não precisa cultivar isso, isso de fato é um problema. Só que a vida real também impõe uma realidade que precisa ser considerada. Muitos homens também idealizam demais a sexualidade e esperam que a sua esposa supra não o seu relacionamento real, mas o seu ideal utópico. E aqui seria um assunto para uma aula, mas muitos casais, muitos maridos, especialmente aqueles que já tiveram problemas com pornografia, às vezes cria na esposa um estereótipo daquilo que ele viu lá na televisão, que não existe, que é de mentira. Entende o que eu estou dizendo? Qual que é a ideia? Existe sim uma necessidade e uma responsabilidade por parte da esposa, que não deve ficar fazendo turismo de intimidade no casamento, mas ao mesmo tempo existe por parte dos maridos uma expectativa por vezes utópica. E todas essas coisas, seja ela com razão ou sem razão, é uma das causas de amargura no coração do homem. Essa questão da intimidade é uma grande fonte de amargura para os homens. Outras, companheirismo recreativo, aparência atraente da esposa, sustento doméstico e organização do lar, admiração e respeito por parte da mulher. Isso aqui são coisas que vão fazer o seu marido ficar amargurado. Esposa, vocês estão prestando atenção? Se a casa sempre tiver um bagaço, tudo sujo, mal arrumado, se a casa estiver sempre desorganizada, isso é uma fonte de amargura. A aparência da esposa, é óbvio que, como eu disse, o marido não pode perseguir um ideal utópico, mas em contrapartida você não vai me dormir com a camiseta do vereador da eleição de 2002. Entende isso? Outra coisa, a admiração e respeito da mulher.
o seu marido deseja ser respeitado por você. Talvez, dessas aqui, de todas elas, as mágoas do homem, né, em relação às expectativas e frustrações relacionadas à intimidade com a esposa, tenha sido a maior delas, né, quando nós observamos aí o dia a dia de relacionamentos conjugais. 1 Coríntios 7, versículo 5, revela que essa realmente é uma área complicada. Por quê? Porque o tempo prolongado sem intimidade conjugal pode culminar em tentações quase insuportáveis. Paulo ele diz, olha, para que Satanás não vos tente. Então para com essa ideia de querer ficar longe da intimidade, marido e mulher. Isso é perigoso, Paulo diz isso. Mas mesmo assim, mágoas não são autorizadas como resposta do homem diante da fraqueza ou da frieza sexual da esposa. E o ponto é que todas essas coisas são legítimas. A esposa precisa se esforçar como parte da sua responsabilidade para cultivar o casamento. Você entendendo que essas coisas são fonte de amargura no coração do seu marido, não fique dando bobeira, invista nisso, preste atenção na seriedade disso. A esposa precisa ser ativa intencionalmente na sua relação de intimidade conjugal, buscar o seu marido, participar disso, querer isso, investir nisso, pensar nisso. O seu marido precisa de uma companheira, a esposa precisa estar atraente para o marido, entendeu? E não para as amigas. Uma das maiores tentações da mulher é se arrumar para as amigas. Faz o cabelo para as amigas, faz maquiagem para as amigas, compra roupa para as amigas. A mulher precisa estar atraente para o seu marido. A mulher não deve ser preguiçosa, precisa se dedicar à organização do lar, da sua casa. Não apenas no sentido de manter a casa limpa e organizada, que obviamente também é necessário, porque senão vira aquele ambiente horrível, que nenhum marido em sã consciência vai gostar disso. E alguns não têm nem desejo de voltar para casa. Mas outra coisa extremamente importante é o ambiente do lar. A organização do lar. A mulher dá o tom para casa nesse sentido, irmãos. Sabe aquela coisa da mulher rixosa, que o marido fica lá, aquele negócio com uma goteira na cabeça, aquele negócio insuportável. Uma organização da casa tem a ver com arrumar a casa, sim, deixar a casa bonita, bem organizada, mas não é só isso. É uma rotina leve, um ambiente saudável, um ambiente agradável, um ambiente de paz. A beleza da mulher está justamente nisso. Nesse espírito manso da mulher, tranquilo, e não aquele ambiente de gritaria, aquela loucura, que a casa vira quase que um inferno. Outra coisa extremamente importante para o casamento, e que as esposas precisam se esforçar para isso, o seu marido, ele deseja ser admirado por você. Mulheres, preste atenção nisso. O seu marido, ele pode ter o respeito, ele pode ser admirado por todo mundo. Ele pode ser admirado por pessoas na igreja, ele pode ser admirado na sociedade, ele pode ser uma pessoa admirada no trabalho, todo mundo admira ele. Mas muitos maridos são respeitados fora de casa, mas não têm o respeito e a admiração da própria esposa. Isso é como um câncer que vai causar uma raiz terrível de amargura no coração do seu marido. Eu estou falando sério, gente. O seu marido, ele quer, ele deseja a sua admiração. Isso é um incentivo para ele. Ele pode ter admiração de todo mundo, mas ele quer a sua admiração. Aí você pensa, fica dependendo de mim. Você tem que se sentir honrada, né? A igreja inteira admira esse homem, mas ele está querendo a sua admiração. Olha que bênção. Não veja isso como um peso. Lá vai eu ter que elogiar meu marido, ter que admirar meu marido. Veja isso como uma bênção. O seu marido pode ser o presidente da república, mas ele vai desejar a sua admiração. Olha que honra. E tem outras causas de mágoas aqui, podemos sugerir várias outras possíveis. Traição, Provérbios 2,16, divórcio, julgo desigual, humilhação pública.
esposas que humilham publicamente o seu marido e vice-versa. Humilhação particular, como Davi e Mical, aqui em 2 Samuel 6. Parentes e sogros intrometidos, isso é uma causa de amargura. Vida centrada nos filhos, isso aqui também é um problema. Crianças no centro do lar. Se tem uma raiz de amargura, se tem uma maldição, você já parou para pensar que uma bênção de Deus pode ser usada como uma forma de maldição na família? Deus deu os filhos como bênção para o casal. E aí aquilo ali vira uma causa de maldição. Não a criança, que não tem nada a ver com isso, mas os pais que vivem ao redor da criança. E a criança agora passou a ser o centro dessa casa. Meus irmãos, isso é perigoso. Aí sabe o que é muito perigoso? A esposa, ela entende o seu chamado missional como mãe, e que coisa maravilhosa, e é isso mesmo, só que ela esquece do mundo. Agora eu sou mãe, o meu coração é do meu filho, o meu tempo é do meu filho, o meu amor é do meu filho, e o marido dorme no chão lá, porque é a criança que vai dormir comigo. Isso é perigoso, irmãos. Isso prejudica o relacionamento entre marido e mulher. Seus filhos vão crescer, vão casar, vão ter a vida deles, mas quem vai ficar com você até o final é o seu marido, é a sua esposa. Não vale a pena repetir, obviamente, que nenhuma dessas situações justifica a desculpa do marido. Não é isso. A mágoa do marido, não é isso. Mas isso esclarece muita coisa, é ou não é? Depois desses pontos não nos ajuda a entender, opa, tem que tomar cuidado, porque isso aqui pode ser uma fonte de amargura no coração do meu marido. Ficou claro isso? Deu uma ajudada? Né? Então, obviamente que não é uma desculpa. Agora, qual é a cura? Uma vez que essas mágoas estão aí no seu coração, você está ressentido, qual é a cura para isso? Qual é o remédio da Sagrada Escritura? Meus irmãos, o único remédio para mágoas no coração é o amor de Cristo, nos estendendo o perdão. Sem perdão, não há cura para as mágoas, para o ressentimento e para a amargura. O remédio de Deus para a amargura é o perdão. O próprio Senhor Jesus, ele claramente ensinou isso, lá no Sermão do Monte, quando ele nos ensinou a orar. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. O Senhor Jesus, ele nos deu uma ilustração fantástica lá em Mateus 18. Quando, por exemplo, ele contou a história do servo não perdoador, lembra disso? Ele se recusou a perdoar o seu conservo, mesmo depois de ter sido perdoado de uma dívida impagável. Aí o servo chegou lá diante do seu senhor, com uma dívida lá de bilhões, uma dívida impagável. Ah, pelo amor de Deus, tenha misericórdia de mim, eu não tenho como pagar. Aí o Senhor, bondoso, gracioso, falou, tudo bem, eu te perdoo. Aí o miserável saiu dali, acho que não andou nem 50 metros, essa aqui é a versão minha, não andou nem 50 metros, aí encontrou o seu conservo, que devia só um pouquinho. E aí, qual que é a lógica? O que a gente espera? Que ele vai fazer a mesma coisa. Ele acabou de ser perdoado de uma dívida impagável. Só que ele vira e fala, de jeito nenhum, você vai ter que me pagar e eu não quero nem saber. Lembra dessa história? A mesma coisa acontece muitas vezes. Quando nós não reconhecemos o tamanho da dívida que foi paga por nós na cruz do Calvário. Quando nós não consideramos o tamanho do perdão de Deus que nós recebemos em Cristo Jesus, nós não conseguiremos perdoar os outros semelhantes por uma dívida muito menor. Isso nos ensina que o padrão do perdão é a cruz de Cristo, ao ponto de que, depois de ensinar os discípulos a orar, olha a seriedade disso. Na oração do Pai Nosso a gente vê um monte de tema lá, né? O Senhor Jesus, ele fala sobre o pão, fala sobre a santificação, fala sobre o perdão, fala sobre vários outros assuntos. Aí lá no final,
O único tema que ele retoma é o quê? O perdão. E ele diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai Celeste também não vos perdoará. Olha a seriedade disso. Isso significa que, se nós obstinadamente escolhemos não perdoar, isso é sinal de que nós nunca fomos perdoados por Deus. Ou seja, não somos salvos, não fomos perdoados. Quando nós olhamos para o texto de Efésios capítulo 4, 31 e 32, ele fala justamente sobre isso. Se você tem motivo de queixa contra outra pessoa, você deve perdoar. Perdoai-vos uns aos outros, assim como o vosso Pai Celeste vos perdoou. Colossenses também aqui, no seu contexto imediato, no capítulo 3, um pouquinho antes, 13 a 15, o próprio Paulo vai dizer: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Mais uma vez, nós reconhecemos que assim como o amor de Deus para liderar as nossas esposas é algo sobrenatural, o perdão também é algo sobrenatural. Em nós mesmos, irmãos, nós não seremos capazes de perdoar ofensas cometidas contra nós, mas a vida de Cristo em nós tem poder para fazer isso. Em Jesus nós podemos perdoar. Agora, o que fazer para ajudar não somente o marido, mas o casal a seguir esse padrão de perdão? Como que a gente faz? Primeiro, o casal precisa seguir o conselho de Efésios 4:26, de não deixar as queixas se acumularem entre eles. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Presta atenção nisso. Nós não devemos cultivar as mágoas em nosso coração. As mágoas não devem encontrar um terreno fértil em nosso coração. Não se acostume em achar que mágoas, que amargura são algo normal. Não faça isso. Se reconcilie, busque a reconciliação. Então o casal precisa entender que eles precisam de tempo regular para acertar as contas e não simplesmente varrer a sujeira para debaixo do tapete. Assuma esse compromisso como casal. Tem um problema? Ficou uma mágoa aqui? Vamos acertar isso. Nós precisamos criar o hábito, a cultura de falar sobre os nossos conflitos, não para ficar um jogando na cara do outro, mas buscando a reconciliação. Não se varre sujeira para debaixo do tapete. Quando a gente está fazendo isso, a gente está cultivando raízes de amargura no nosso coração. Lembre-se, irmãos, esse texto que nós lemos, ele está em qual epístola? Texto inicial, Colossenses. Colossenses é uma carta cristológica. Nós conhecemos Colossenses, não é? Uma carta cristológica conhecida justamente por uma doutrina. Sabe qual é a doutrina principal conhecida nessa carta de Colossenses? A doutrina da reconciliação de Deus em Cristo Jesus. Inclusive um colega do seminário já escreveu uma tese do PhD dele exatamente sobre a reconciliação em Colossenses, e eu acho que vai lançar pela Vida Nova esse ano, falando justamente sobre a doutrina da reconciliação em Colossenses. Olha só o que mesmo Paulo falou lá no capítulo 1, versículo 22. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Ou seja, a resposta de Deus para os nossos pecados é o perdão e a reconciliação em Cristo Jesus. E da mesma forma, a mesma carta, assim como Deus nos reconciliou com Ele em Jesus, nós também devemos ser agentes da reconciliação. A resposta de Deus para as mágoas, para a amargura, é o perdão e a reconciliação. Não tem outro caminho. Buscar a reconciliação. Por isso, em segundo lugar,
o casal precisa observar o conselho de Mateus 5, 23 e 24. É aquele texto que fala sobre procurar o irmão para pedir perdão se você perceber que existe uma rixa entre vocês. Isso é sério, hein? Ai, vou para a igreja, domingo à noite, vamos lá, hoje é dia de culto, beleza, mas você tem uma coisa mal resolvida lá. Aí você vai com a consciência tranquila, ai, vou aqui cultuar o Senhor, fazendo de conta que não tem ninguém que você precisa ser reconciliado. Qual é a orientação do Senhor Jesus? Você deixa de lado a sua oferta, ou seja, segura um pouquinho aí o culto, deixa de lado a sua oferta, vai lá, se reconcilia com o seu irmão, depois você volta, pega a sua oferta e entrega ao Senhor. Pedro vai dizer que Deus não ouve as nossas orações, dependendo da maneira que a gente está tratando a nossa esposa. Isso é sério, irmãos. Se existe algo mal resolvido, se você precisa perdoar e você não tem feito isso, talvez Deus não tenha aceitado o seu próprio culto, a sua adoração. Medite no perdão de Cristo na sua vida, para que você possa também perdoar os outros. Busque conselho se for necessário, mas não deixe isso para depois. Se algum de vocês tem cultivado mágoas, raízes de amargura no seu coração, e você sabe que essa é uma situação mal resolvida, a palavra de Deus para você hoje é: perdoe. Pare de varrer isso para debaixo do tapete. Pare de viver como se tudo estivesse normal e busque a reconciliação seguindo o padrão de Deus em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Eu espero que a aula tenha sido útil para você compreender especialmente esses males que seriam raízes ou ervas daninhas de amargura no seu casamento, para que você fique atento a isso e trate cada uma delas por meio do perdão em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Se coloque em pé, feche seus olhos. Senhor Deus, nós sabemos que a família é projeto do Senhor. O casamento não foi inventado pelos homens, mas foi criado por um Deus santo, sábio, que faz todas as coisas de maneira boa, perfeita, justa e santa. Portanto, o nosso inimigo não é o casamento, Senhor. O nosso inimigo não é o nosso cônjuge, mas os nossos próprios pecados, que fazem com que os conflitos sejam uma realidade e por vezes uma realidade não tratada, que faz com que essas amarguras se transformem em atitudes de pecado e atitudes de pecado que geram outras atitudes pecaminosas. E nesse ciclo vicioso nós não temos outra esperança senão o perdão em Cristo Jesus. Através da aula de hoje, nós descobrimos que um casamento sem perdão, um casamento sem a esperança do Evangelho, está fadado à tristeza, à ruína. Por isso, Senhor, ajuda-nos a cultivar o Evangelho em nossos corações, a buscar a reconciliação, de tal forma que, a despeito dos nossos pecados e dos grandes desafios que essa realidade impõe sobre nós, possamos viver um casamento feliz, saudável, uma amizade, uma confiança, uma relação de respeito, de intimidade, um casamento prazeroso, uma família feliz, um lugar onde os frutos do Evangelho sejam vividos e percebidos. Esse é o nosso desejo, Senhor. Portanto, perdoe o nosso egoísmo, perdoe a nossa soberba e ajuda-nos a cultivar aquilo que nós aprendemos nessa manhã. Abençoe, Senhor, cada família desta igreja. Tenha misericórdia dos nossos casamentos, tenha misericórdia das nossas criancinhas, tenha misericórdia dos nossos jovens,
Não permita, Senhor, que os nossos filhos se percam. Não permita que casais dessa igreja se divorciem. Não permita, Senhor, que a ruína nas famílias seja uma realidade em nossa igreja, em nome de Jesus, Senhor. Que possamos ser famílias transformadas pelo Evangelho do Senhor e que testemunham esse Evangelho por meio de ações visíveis. Usa-nos como instrumentos em Tuas mãos. Tenha misericórdia de nós. Oramos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém.